O meu objetivo nesse vídeo é fazer com que você entenda tudo sobre o julgamento do recurso extraordinário 635.659 relacionado à eventual descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Então, portar maconha para uso pessoal no Brasil é crime ou não? Fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu quero que você entenda como um todo. Não em partes, lendo algumas informações sobre parcela do julgamento em um lugar, parte do julgamento em outro. Nesse vídeo eu vou compilar para você, do início ao fim, o julgamento e qual a conclusão, afinal de contas, que o Supremo Tribunal Federal chegou. E caso você seja advogado criminalista ou, de repente, tenha alguma pessoa envolvida em uma situação dessa, você tenha um norte aí do que deve ser feito. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista, atuo em todo o Brasil, sou sócia do escritório Dupré Pessoa, advogados associados e mentora de advogados criminalistas. Bem, o julgamento desse recurso extraordinário, ele na verdade se iniciou em 2015. Muito embora ele tenha sido um recurso interposto em 2011, o julgamento dele começou em 2015, mas ele foi interrompido por diversas vezes, por 4 vezes ao todo, até que no final de 2023 o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento e hoje, no dia 26 de junho de 2024, praticamente 13 anos após a interposição do recurso, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento. E, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, nós não podemos dizer que ele fixou uma única tese. Na verdade, foram diversos pontos fixados dentro dessa tese do Supremo Tribunal Federal nesse tema, que é um tema de repercussão geral. Portanto, ele aborda o artigo 28 da Lei 11.343. Bem, qual é a origem desse recurso extraordinário? Foram encontradas 3 gramas de maconha com uma pessoa no presídio de Diadema, em São Paulo. Portanto, qual era o objetivo desse recurso extraordinário? Principalmente gerar absolvição por atipicidade da conduta. Mas para nós conseguirmos uma absolvição nesse caso por atipicidade da conduta, então um dos pontos aí relacionados seria considerar que o artigo 28 da Lei 11.343, que é aquele artigo que, de certa forma, pune a conduta do usuário de drogas para consumo pessoal, então é a conduta do usuário, que esse artigo, portanto, ele fosse entendido como inconstitucional, por exemplo. Ou seja, que o Supremo Tribunal Federal declarasse a inconstitucionalidade do artigo 28, entendendo, por exemplo, que o porte de drogas para uso pessoal teria sido descriminalizado no Brasil. Primeiro, eu já te adianto que não foi exatamente isso que aconteceu, não foi exatamente essa a conclusão do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento, ele acabou tendo as suas partes muito importantes, divididas principalmente entre os dias 25 e dia 26 de agosto. No dia 25 de agosto, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, tomou a decisão tanto de absolvição, e nós diríamos de certa forma que o provimento foi parcial, não foi um provimento total, porque em relação ao recurso extraordinário, o objetivo não era tão somente a absolvição, mas sim também a declaração de inconstitucionalidade do artigo 28. O Supremo Tribunal Federal, ele de certa forma manteve o artigo 28 íntegro, mas afastou dele algumas interpretações, como a interpretação de que o consumo de maconha para uso pessoal até uma determinada quantidade seria considerada como uma conduta criminosa. Então, na verdade, eu quero trazer para você esses pontos que foram fixados para que você possa entender melhor. Primeira coisa, houve absolvição. A absolvição foi por atipicidade da conduta, sim, mas o Supremo Tribunal Federal, ele na verdade deu uma interpretação conforme para o artigo 28 da Lei 11.343, que pune a conduta daquele que guarda, que possui, que traz consigo droga para o uso pessoal. Ao invés de abordar uma eventual descriminalização para qualquer tipo de droga, o Supremo Tribunal Federal, ele focou em uma droga específica, que é a maconha, entendendo, portanto, e aí a questão da quantidade ela foi fixada no julgamento de hoje, no dia 26 de junho, que foi quando o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do recurso extraordinário, para entender que aquele que porta maconha numa quantidade de até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, presume-se que a conduta dele é de usuário, ou seja, que a droga está com ele para uso pessoal,
E dando essa interpretação conforme ao artigo 28, para afastar da interpretação que a conduta é criminosa, então não haveria crime. Haveria, na visão do Supremo Tribunal Federal, um ilícito administrativo. Até que haja uma lei que trate efetivamente dessa conduta de uma maneira apropriada. E muito se questionou, inclusive, se o Supremo Tribunal Federal poderia fazer isso, se o Supremo Tribunal Federal teria uma eventual competência para tratar de hipótese de descriminalização, se de repente não estaria havendo uma ofensa à separação de poderes. E foi interessante que um trecho do julgamento do Supremo Tribunal Federal trata justamente das decisões que o Supremo Tribunal Federal toma. Então, se muitas vezes um habeas corpus ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal para decidir se vai manter presa ou se vai libertar uma pessoa em relação à conduta de porte de droga, então realmente o Supremo Tribunal Federal tem que ter critérios muito bem estabelecidos para que possa tomar essa decisão, assim como vai acontecer a partir de agora com todos os tribunais. E houve uma discussão muito grande em relação a essa quantidade, uma divergência entre os ministros. Alguns entenderam que o critério deveria ser de 25 gramas, um pouco menor do que o que foi fixado no julgamento. Outros entendiam o contrário, que o critério deveria ser um pouco maior, de 60 gramas. E o Supremo Tribunal Federal acabou se baseando na legislação do Uruguai, fixando a mesma quantidade, que são 40 gramas de maconha de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, para estabelecer que se uma pessoa ela foi encontrada com uma quantidade dentro desse limite, presume-se, isso não quer dizer que a presunção é absoluta, eu vou te explicar, presume-se que essa droga ela é para uso pessoal. E se ela é para uso pessoal, em virtude dessa interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal nesse mesmo julgamento ao artigo 28, essa conduta não é considerada crime, essa pessoa não pode ser presa em flagrante, é tão somente um ilícito administrativo. Vai ser julgado pelo juiz? Vai, isso inclusive foi uma dúvida muito grande no julgamento. Como vai ser isso? Vai ser juizado especial criminal? Vai ser juizado especial civil? E o Supremo Tribunal Federal, os ministros ali discutiram, inclusive, em relação a algumas localidades em que há competência do juizado especial criminal e do juizado especial civil ali de maneira conjunta. E até que realmente isso seja regulamentado, isso seja tratado por via de lei, esse julgamento vai ser feito pelo juiz, mas sem que haja nenhum procedimento de índole penal. Tanto que ainda antes desse encaminhamento não pode haver uma prisão em flagrante, não pode ser lavrado o termo circunstanciado, muito embora essa droga possa ser apreendida. Então entenda o seguinte, não é que seja direito de alguém andar com maconha, portar maconha, usar a maconha não foi liberada no Brasil, não foi isso que ficou definido no julgamento, a análise propriamente não foi de vai se liberar a maconha no Brasil ou não, não foi essa análise. A análise foi uma interpretação do artigo 28 para, das duas, uma, ou declarar a inconstitucionalidade dele, ou dar a ele uma interpretação conforme a Constituição, para entender, por exemplo, que a conduta ali não seria uma conduta criminosa para afastar, por exemplo, uma das consequências que nós temos ali dentro do artigo 28, o STF fez isso. Então, veja que no julgamento o STF fala da aplicação de alguns incisos, mas não da aplicação de prestação de serviço à comunidade. Então, essa consequência ela não vai ser aplicada, até porque isso poderia ter uma eventual ligação com uma interpretação de que aquela conduta seria uma conduta criminosa. Portanto, o que o STF decide é que o porte de até de uma quantidade de até 40 gramas de uma substância específica, que é a maconha, então não é qualquer droga. Se a pessoa for encontrada nessa condição, sem mais nada, porque a presunção ela não é uma presunção absoluta, porque se a pessoa ela é encontrada com essa quantidade, mas ela é encontrada com balança de pesagem, ela é encontrada com muito dinheiro, ou seja, ela é encontrada numa situação que consiga afastar aquela presunção de usuário e que traga ali uma certos indícios de que, na verdade, o que existia ali é tráfico. Então, essa presunção, baseada na quantidade, para diferenciar usuários de traficante, pode sim ser afastada no caso concreto e, logicamente, todas as consequências penais elas vão existir.
poderá ocorrer uma prisão em flagrante, essa pessoa poderá ser conduzida, vai ser realizada audiência de custódia, essa prisão em flagrante eventualmente pode ser convertida numa prisão preventiva. Por quê? Justamente porque não houve liberação de droga no Brasil, não houve liberação de maconha no Brasil. Não foi esse o contexto, o conteúdo e a conclusão que o STF chegou no julgamento do recurso extraordinário. Então, na verdade, isso é muito importante até para que o advogado criminalista entenda o que deve ser feito. E lógico que isso vai gerar consequências também em relação a pessoas que estejam eventualmente respondendo a um processo criminal, cumprindo uma determinada consequência penal, tendo uma determinada consequência em relação a uma sentença condenatória que tenha recebido. Porque a partir do momento que nós não temos mais um tratamento de crime, que não vai mais existir uma sanção penal, que não vai mais existir uma sentença penal condenatória e os efeitos logicamente provenientes dessa sentença penal condenatória, nós podemos falar numa atuação muito forte de um advogado criminalista. E lógico, do advogado criminalista que esteja antenado, que saiba exatamente todo o contexto do julgamento do Supremo Tribunal Federal. É muito importante isso. Se você que me assiste aqui, aliás, se você está chegando pela primeira vez, já se inscreve no canal. E se você já está por aqui, se você já é aluno do IDPB, já faz o curso de prática na advocacia criminal, nós estaremos colocando nos próximos dias aulas aí mais detalhadas sobre a questão desse julgamento e do que o advogado criminalista deve fazer, como, por exemplo, vai ser uma mera petição? Vai ser caso de impetrar um habeas corpus? Então, em algumas situações, vai haver necessidade, sim, de impetrar o habeas corpus para conseguir a eventual liberação de um cliente que esteja numa situação, às vezes, um pouco mais crítica, uma hipótese um pouco mais teratológica, que o advogado tenha que se valer do habeas corpus diante de um caso concreto. Porque a partir do momento que nós estamos diante, né, da fixação de uma tese, de um tema que é a repercussão geral, então necessariamente os tribunais eles têm que seguir esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas lembre-se, isso não significa que houve uma liberação da droga no Brasil, isso não significa que houve uma liberação da droga maconha no Brasil, isso não significa que essa presunção ela é uma presunção absoluta em relação à quantidade, mas ela é uma presunção que, de acordo com o próprio julgado do Supremo Tribunal Federal, visa evitar uma hiperpopulação carcerária de pessoas jovens, principalmente, como diz no julgamento, de pessoas que não têm um poder aquisitivo, muitas vezes, para que possam ter acesso a uma assistência jurídica, né? Um advogado que realmente olhe ali, preze pelos seus direitos. E, logicamente, essas pessoas elas estão numa situação de muito mais vulnerabilidade. Portanto, um dos objetivos, e talvez até o objetivo principal desse julgamento, tenha sido evitar isso. Tenha sido evitar esse hiperencarceramento. Mas, logicamente, que nós ainda podemos ter casos, sim, em que um policial ele vai surpreender, por exemplo, uma pessoa com 15, 20, 30 gramas de maconha, ou seja, abaixo dos 40 gramas, mas por outras circunstâncias ali, vai se perceber que não se trata de usuário, mas sim de traficante, sim, essa pessoa ela pode ser presa. Muito importante também que as pessoas entendam que esse julgamento, né, às vezes a pessoa escuta falar, esse julgamento não significa que a pessoa agora pode sair com maconha por aí, não. Se sair, vai ter consequência sim, embora não seja crime, essa droga vai ser apreendida, essa pessoa vai ser encaminhada ao juiz, o tratamento vai ser por um juiz, muito embora não seja um procedimento penal, vai ter uma consequência, muito embora essa consequência ela não seja uma pena propriamente dita. Tudo isso é muito importante que se entenda. O STF ainda falou sobre a necessidade de alguns mutirões organizados, então essa é uma recomendação para o CNJ, justamente para que haja liberação de pessoas que tenham praticado a conduta dentro desses parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e tenha que se cessar um eventual procedimento penal, uma eventual investigação em relação ao que fazer com uma eventual sentença penal condenatória que tenha sido proferida diante de um caso concreto, e logicamente isso deve, a partir de agora, fazer parte do conhecimento dos advogados criminalistas. Aqui embaixo eu vou deixar para você um link com tudo direitinho. Eu fiz uma compilação do julgado como um todo, eu coloquei todos os pontos, inclusive tô com eles aqui para te falar, eu sintetizei após assistir o julgamento direitinho. Então, olha,
Primeiro ponto, não comete infração penal quem adquirir, guardar, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa sem prejuízo de reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então veja que sai qualquer ideia de prestação de serviços à comunidade. Segundo ponto estabelecido, as sanções estabelecidas nos incisos 1 e 3 do artigo 28 da Lei de Drogas serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta. Isso significa que nós não podemos falar, por exemplo, em maus antecedentes e em reincidência. Terceiro ponto, em se tratando de posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em juízo, sendo vedada a lavratura de auto de prisão em flagrante ou de termo circunstanciado. Então, advogado, advogada, preste atenção nisso, para fazer valer a partir de agora o direito do seu cliente. Quarto ponto, até que seja fixado o novo rito, a competência para julgar as condutas do artigo 28 será excepcionalmente das varas criminais, mas veja, até que seja fixado um novo rito. Ser julgado por um juiz criminal não significa aplicar o procedimento penal. Quinto ponto, será presumido o usuário. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas. Então, até 40 gramas. Sexto ponto, o CNJ realizará mutirões carcerários para apurar e corrigir prisões decretadas em desacordo com os parâmetros fixados no voto. Então, gente, em síntese do julgamento, não comete uma infração penal, mas comete um ilícito administrativo. Quem adquire, guarda, transporta ou traz consigo para consumo pessoal. Atenção, não é trazer essa droga em qualquer circunstância, é trazer para consumo pessoal. Cris, mas não é somente pela quantidade? Não, não é somente pela quantidade. Se o único critério ali é ser aferido, que possa ser aferido, seja realmente a quantidade, então isso serve como presunção de que o usuário não é traficante. Mas se outros elementos demonstrarem, diante do caso concreto, em que pese a quantidade de até 40 gramas, que é traficante, vai responder pelo crime do artigo 33. E o contrário também é verdadeiro. Pode ser que a quantidade seja um pouco maior. Só não vai se presumir que é usuário. Mas isso não significa que, se a quantidade for maior, está afastada qualquer possibilidade de que seja reconhecida a conduta do usuário. Então, o advogado, ele pode sim defender o seu cliente com base em uma tese defensiva de que ali há o uso ao artigo 28 e não tráfico, porque não era com uma intenção extra consumo pessoal, era com a intenção de consumo pessoal, e no fundo é isso que vai diferenciar artigo 28 de artigo 33. E lógico que hoje em dia, mais do que nunca, vale a pena essa tese, porque a conduta fica ainda mais leve, já que o STF reconhece que não há ilícito penal, que há um ilícito administrativo. Perfeito? Então é muito, muito importante entender isso. A quantidade, ela é importante sim, ela é importante porque ela gera uma presunção, mas essa presunção não é uma presunção absoluta, ela pode ser afastada diante do caso concreto, perfeito? E se a quantidade for menor, se a quantidade, na verdade, for de até 40 gramas e gerar essa presunção, então a pessoa vai responder por um ilícito administrativo, e ainda que hoje ela já esteja respondendo, já esteja durante um inquérito policial, já esteja durante um processo, já esteja respondendo por um procedimento penal, isso precisa ser revisto, perfeito? Então, olha os links aqui abaixo, eu estou deixando para você o link do artigo com tudo muito bem definido, muito bem explicado. Estou deixando também o link do meu escritório, também do curso de prática na advocacia criminal. Eu sou coordenadora do Instituto de Direito Penal Brasileiro, onde nós temos o curso de prática na advocacia criminal vitalício, comigo e com alguns professores convidados, como o professor Alexandre Moraes da Rosa, magistrado, ministrando o módulo de teoria dos jogos, professor Ruchester, que é delegado no Rio de Janeiro, com módulo de cadeia de custódia, e aulas novas semanalmente para você se atualizar sempre. Então, dá uma olhadinha nos links, foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo, e caso você não seja ainda inscrito no canal, faça a sua inscrição, e se quiser, deixe seu comentário
aqui abaixo que eu te respondo. Até o próximo vídeo.